No segundo bloco, falávamos sobre algumas causas que originam os conflitos nos relacionamentos. E agora, para esse terceiro bloco, a proposta é falar um pouco sobre como melhorar os nossos relacionamentos no ambiente profissional, no ambiente familiar, no ambiente social e também com você mesmo. Eu recorro a um conceito que origina-se do Japão, que é o Kaizen. O Kaizen, ele nos traz a junção de duas palavras, onde o Kai representa mudança e o Zen representa melhor. Então, nós temos o conceito de mudança para melhor, onde tudo pode ser melhorado, inclusive o ser humano, inclusive você. Vamos ver a seguir algumas dicas que podem nos auxiliar a melhorar os nossos relacionamentos. Vamos lá, a primeira dica, busque o contato humano. Fortaleça os seus relacionamentos, estimulando as pessoas. Procure sempre um motivo para um elogio verdadeiro, para um elogio autêntico a uma outra pessoa. Cumprimente as pessoas chamando-as pelo nome que prefere ser chamado. Evite o uso de apelidos quando a pessoa não gosta do apelido. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. Então, na dúvida, chame a pessoa pelo nome. Tenha esse respeito com a outra parte, com a pessoa que você se está se relacionando. Segunda dica, demonstre entusiasmo. Tudo que você se colocar a fazer, faça com boa vontade, faça com energia, demonstre disposição, firmeza e convicção na sua ação. Fale com energia, mantenha o seu bom humor sempre em alto nível. Selecione o que você lê, o que você vê e ouve também nas mídias, Porque a mídia, ela nos polui muito, com muitas informações e muitas delas tóxicas, e isso acaba nos contaminando. Então, evite informações negativas, evitem pessoas negativas também, tá? Fortaleça e busque sempre demonstrar entusiasmo em tudo o que fizer. Vamos para a terceira dica. Faça uso das palavras mágicas. Agradeça sempre com um sonoro muito obrigado e peça, por favor, sempre que precisar de alguma ajuda. Essas duas regrinhas básicas pode te ajudar muito em melhorar os seus relacionamentos. Fale para as pessoas o quanto você se sente feliz por sua companhia e diga, você é muito importante para mim, ou você é muito importante para a nossa empresa, ou parabéns pelo seu desempenho. Ou seja, reconheça as pessoas, demonstre a elas o quanto elas são importantes para você, na sua vida, para o seu departamento, para a sua empresa. Uma outra dica, surpreenda as pessoas. Procure acompanhar o desenvolvimento das pessoas e cumprimente-as sempre que algum desempenho for alcançado, sempre que algum objetivo que essas pessoas estavam buscando forem atingidos. Então diga a elas, parabéns, soube que você passou no vestibular, reserve um tempo para reconhecer pessoalmente aquela pessoa que superou uma meta, que superou um resultado. Muito difícil, até às vezes que ninguém estava esperando e ela conseguiu, tá? Ou até mesmo nas pequenas coisas do dia a dia, por um cafezinho bem feito, Um exemplo, Dona Maria, aquela pessoa que faz o café, Dona Maria, mas que café gostoso, que café delicioso, olha, parabéns pelo seu cafezinho. Então são atitudes assim que vão reforçando e solidificando o seu relacionamento com as outras pessoas. Uma outra dica, evite críticas. Ninguém gosta de ser criticado e ponto. Ninguém gosta. Mas quando houver necessidade de fazer uma crítica, onde você tenha que pontuar algo negativo no desempenho da pessoa, seja autêntico. Fale inicialmente das coisas boas que a pessoa fez. Depois, você desafia a pessoa a melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Mas não foque no problema, foque numa solução para esse problema. A pessoa, com certeza, vai receber a informação de uma maneira diferente. Então, como tem aqui no nosso slide, fale com as pessoas e não sobre as pessoas. Falar sobre as pessoas se torna fofoca no ambiente de trabalho, mas falar com as pessoas, aí sim você está estabelecendo relacionamentos mais inteligentes. Outra dica, desenvolva a paciência e a persistência. São duas questões de grande importância para manter
o status ou o equilíbrio dos nossos relacionamentos. Então, diante de um erro que precise ser corrigido, acalme-se primeiro, evite agir pelo impulso, pela aquela emoção do momento. Reflita sobre a situação e deixe passar aquela raiva inicial. O mais importante não é quem está certo ou quem está errado, e sim o que está certo e o que está errado. E como eu falei, foque na solução do problema e não no culpado. Detenha-se nos fatos e não nas opiniões do que aconteceu. Em cima de fatos e dados é que você vai encontrar a verdadeira solução e não apenas nas opiniões. Aprecie as pessoas. Uma das mais importantes solicitações humanas, como foi falado em algumas das dicas passadas. As pessoas são carentes, o ser humano é carente de reconhecimento, de atenção. Então, essa é uma necessidade nata do ser humano de ser notado, de ser apreciado e querido e também reconhecido. Então, lembre-se, normalmente na vida nós acertamos 99% das nossas ações e ninguém fala nada. Aí nós erramos apenas 1% ou apenas uma falha e aí todos já nos condenam. Então, cuidado com isso. Evite condenar as pessoas e também procure reconhecer as pessoas, procure apreciar as pessoas pelas boas atuações que elas possam desenvolver. Fortaleça as pessoas reconhecendo o quanto elas são importantes e o quanto elas são boas naquilo que fazem. Cumpra o que prometer. Essa é uma outra dica bastante importante. Cumpra o que prometer. Quando assumir um compromisso ou uma responsabilidade, cumpra, mesmo que esse assunto não aparenta para você algo muito importante, mas para quem solicitou, com certeza é importante. Então, para alguém é importante, por isso realize tudo o que foi combinado. Quando não conseguir cumprir alguma data, algum compromisso, dê um retorno para a pessoa, não espere chegar o momento da entrega e comunicar que não deu para fazer. Tá? Evite isso, comunique antes, mantenha a pessoa informada da dificuldade, de alguma eventualidade que possa estar sendo vivenciada, mas avise a pessoa com antecedência. A outra dica, esteja atento ao modo de fazer as coisas. Mantenha-se sempre aberto, em busca da melhor maneira de fazer as coisas. Todos nós desenvolvemos um método de trabalho, mas nós precisamos estar atentos, porque sempre é possível que exista uma maneira melhor do que a nossa em fazer aquele trabalho. Então, existe sempre uma forma mais prática e melhor de se obter resultados, que pode aí economizar recursos, energia e tempo. Então, esteja aberto em identificar e aprender novas maneiras de fazer as coisas. Esteja atento à comunicação. Preste atenção nesse item, né? Sabe-se hoje que apenas 7% do que é comunicado entre as pessoas é transmitido através das palavras. 38% é transmitido através do tom da voz. E, surpreendentes, 55% é resultado dos gestos e posturas. O que isso significa? A partir de agora, você assistindo esse vídeo, tome bastante cuidado com os seus gestos e com as suas posturas. Existe um livro bastante interessante chamado O Corpo Fala. Esse livro revela uma série de informações de como os nossos gestos e as nossas posturas influenciam nas nossas comunicações e o quanto isso, muitas vezes inconscientemente, é percebido pelas outras pessoas. Então, mais importante do que o que é falado, como é falado, são os gestos e também suas posturas. Esteja atento à comunicação. Sabe-se que hoje apenas 7% do que é comunicado entre as pessoas é transmitido através das palavras. 38% é através do tom de voz. E, surpreendente, 55% resultado dos gestos e das posturas. O que isso significa? A partir de agora que você está assistindo esse vídeo, esteja mais atento, não só ao que você fala, principalmente como você fala, porque representam 38%
da comunicação e mais ainda, os gestos e também as suas posturas, porque representam 55%. Então, se você vai se comunicar, esteja atento ao tom da voz, à maneira que você fala. Se a pessoa fala devagar e você vai se comunicar com ela, procure também acompanhar o ritmo da fala dela. Se ela fala mais rápido ou se ela fala um pouco mais alto, também procure acompanhar o que chamamos de estabelecer o efeito espelho entre as partes que estão se relacionando. E também a questão dos gestos e das posturas. Esteja atento aos gestos bruscos, ao olhar, às expressões faciais, aos gestos das mãos. Tá? Existe muita simbologia por trás desses gestos.